Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Building the Future. O meu nome é Manuel Dias, eu sou o National Technology Officer da Microsoft Portugal. Serei o moderador deste painel, que se debruçará sobre o futuro da inteligência e em que medida o desenvolvimento da inteligência artificial nos permitirá compreender e emular o cérebro humano com o mesmo nível de capacidades e características. Para esta reflexão conjunta iremos ter um painel de luxo, para mim é verdadeiramente uma honra e um privilégio privar este painel com o professor Pedro Domingos, com o professor Arlindo Oliveira e com o engenheiro João Freitas, todos especialistas com uma extensa e reconhecida experiência nacional e mundial, que eu julgo que dispensam uma apresentação detalhada, porque são subejamente conhecidos e aos quais agradeço profundamente o terem aceitado este desafio. E, portanto, deixem-me simplesmente fazer uma apresentação muito breve. O professor Arlindo Oliveira, doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, já foi presidente do Instituto Superior Técnico, é atualmente o presidente do Instituto de Sistemas e Computadores, do INESC, é administrador da Caixa Geral de Depósitos, tem vários livros publicados, eu vou olhar para um em particular durante esta sessão, que são as Mentes Digitais, do MIT Press. Professor Pedro Domingos, subejamente conhecido também mundialmente, professor de Informática na Universidade de Washington, autor do bastante conhecido e que eu tenho comigo, do livro o Master Algorithm. Recebeu vários prémios e, acima de tudo, é um investigador e eu julgo que vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre a sua investigação e sobre as 5 tribos de Machine Learning que são elucidadas, são detalhadas no livro e que vamos ter a oportunidade de ouvir por ele. Por último, o Dr. João Freitas, ou o engenheiro João Freitas, o Chief Technology Officer da Defined AI, uma scale-up tecnológica portuguesa que hoje em dia está sediada em Seattle, mas especializada na área de inteligência artificial. É doutorado também em engenharia informática, tem mais de 10 anos de experiência nesta indústria, muitos artigos científicos publicados e, portanto, agradeço mais uma vez a todos. Nós vamos ter 30 minutos para esta pequena reflexão que eu sei que é claramente insuficiente para os temas que todos aqueles que nos estão a escutar e a ver gostariam de colocar e, portanto, eu vou ser bastante direto e vou avançar já com as perguntas. E, portanto, o primeiro tema vou colocá-lo ao professor Arlindo Oliveira e vou pegar um pouco no seu livro das Mentes Digitais, a Digital Minds, que foi publicado pelo MIT, que de alguma forma faz uma relação entre os desenvolvimentos na ciência e na tecnologia e que discute o surgimento de mentes puramente digitais. Portanto, a minha pergunta para si, olhando para os recentes desenvolvimentos de inteligência artificial, é a quanto a distância estamos efetivamente de criar estas mentes digitais, máquinas inteligentes, iguais ou com maior poder de processamento que nós, que o cérebro humano. Bom, bom dia, boa tarde. Apesar dos grandes desenvolvimentos que têm tido lugar, ainda estamos muito longe disso, não é? Quer dizer, o que nós temos conseguido fazer são sistemas que em áreas muito específicas, completamente específicas, por vezes são melhores que os seres humanos, em jogos, em reconhecimento, etc. Mas nós, de facto, não temos o conhecimento, nem sabemos como chegar a essa ideia de um sistema com a flexibilidade e a complexidade da mente humana. Portanto, ainda estamos muito longe. A pergunta concreta era quão longe estamos. Eu acho que ninguém sabe. Acho que os mais otimistas dizem que estamos há algumas décadas e os mais pessimistas dizem que nunca chegaremos lá. E, portanto, dentro desta grande gama de tempo, acho que a minha adivinha não é melhor que qualquer outro. Mas eu imaginaria que até ao fim do século teremos sistemas muito complexos com os quais poderemos dialogar e estabelecer algum tipo de relação, mas que poderão ainda não estar ao nível da mente humana. Quer dizer, as pessoas também falavam com sistemas muito simples que faziam psicanalistas e etc. e entendiam-se com isso. Portanto, acho que estamos aqui, acho que é fascinante porque realmente ninguém sabe onde estamos. Falamos muito daquilo que nos distingue em termos de inteligência humana e inteligência artificial. Falamos da consciência digital. O que é que o professor acha sobre isso? Acha que isso vai ser um conceito que nós vamos conseguir emular, pelo menos? Eu por acaso, essa é uma área onde eu sou um bocadinho otimista. Quer dizer, a questão da consciência é uma questão complicadíssima, discutida pelos filósofos e pelos cientistas há séculos. Há mesmo pessoas que argumentam com argumentos fortes que nunca descobriremos esse mistério da consciência. As pessoas falam-se no hard problem, no problema difícil da consciência, é uma coisa tão subjetiva que nunca poderá ser compreendida pela ciência. Eu não sou tão pessimista, eu acho que a vida também antes era uma coisa obscura, até que se descobriu como funcionava.
Eu acho que temos andado a fazer alguns avanços nessa área e não me parece impossível que nas próximas décadas, não é? Ponho aqui até ao fim do século, que é uma coisa segura, porque eu já vou estar morto, não é? Portanto, qualquer previsão que eu faça até ao fim do século é relativamente segura. Mas eu acho que até ao fim do século vamos ter modelos relevantes do fenómeno da consciência. Depois uma outra pergunta um bocadinho diferente, é se queremos usar esses modelos para os reproduzir, para os criar. E essa é uma pergunta eticamente muito difícil, porque a verdade é que se a consciência existe é porque tem um valor evolutivo, não é? Cria capacidade competitiva nos seres que têm consciência, nós, os animais, etc. Portanto, poderemos ter interesse em duplicar esse fenómeno em máquinas. Se vamos fazê-lo ou não é uma pergunta complexa e que tem muitas questões éticas, técnicas e sociais associadas. Bem, muito obrigado, professor. Vou se calhar passar para o professor Pedro Domingos e também pedir-lhe, eu recordo de assistir a uma masterclass do professor ainda no Técnica, há cerca de 4 anos atrás, sobre as 5 tribos de Machine Learning, não é? Que são discutidas nesse livro, subejamente conhecido. E eu se calhar pedir-lhe um pouco para aqueles que nos estão a ouvir. Eu achei particularmente interessante a forma como o professor olhou para as várias tipologias, as várias linhas de investigação dentro de Machine Learning, nessas 5 tribos, e a forma como isso depois se unificava para um algoritmo mestre. Portanto, eu pedi-lhe muito rapidamente descrevesse o que é esse algoritmo mestre e se efetivamente é isso que nos vai permitir chegar a uma inteligência artificial geral. Em que ponto é que estamos? No fundo, quase fazer um ponto de situação passado alguns anos desde que foi apresentada essa ideia e ouvi-lo. Ok, portanto, a primeira questão é o que é um algoritmo de aprendizagem e o que é que distingue um algoritmo de aprendizagem dos outros algoritmos. Um algoritmo de aprendizagem é um pouco como uma chave mestra, e é daí que vem o nome. Uma chave mestra é uma chave que abre todas as fechaduras. O computador é uma máquina que há 100 anos seria inconcebível, porque era uma máquina que consegue fazer montes de coisas diferentes. Ao contrário das máquinas que as pessoas conheciam, que só faziam cada uma coisa. O Alan Turing deixou-nos compreender que, de facto, os computadores são possíveis. Mas depois há a questão, e quem é que programa a máquina para fazer essas coisas todas? Antes da aprendizagem automática, isso tinha que ser feito por nós. Se eu queria que a máquina jogasse xadrez, tinha que programar para jogar xadrez. Se quisesse uma ATM, etc, etc. Aquilo que é extraordinário nos algoritmos de aprendizagem é que o mesmo algoritmo, através da aprendizagem dos dados correspondentes, é capaz de aprender a jogar xadrez ou fazer diagnóstico médico ou qualquer outra coisa. Há agora em aprendizagem várias abordagens a criar algoritmos deste tipo. E o que é fascinante na aprendizagem, pelo menos para mim, é que cada um destes paradigmas, é uma tribo da aprendizagem baseada num paradigma, e cada um destes paradigmas vem de uma área diferente da ciência. Portanto, a pessoa, para saber aprendizagem, de certa forma, tem um bom pretexto para aprender estas outras coisas todas diferentes. Portanto, quais é que são essas 5 tribos da aprendizagem? Aos simbolistas, que basicamente acreditam em fazer a aprendizagem a aprendizagem em indução e em vê-la como sendo o inverso da dedução. Ir do específico para o geral, em vez do geral para o específico. É um pouco a ideia de automatizar o método científico. A gente usa o método científico para descobrir coisas, nós podemos automatizá-lo. Depois há os conexionistas que têm a sua inspiração no cérebro humano. O grande algoritmo mestre no nosso mundo é o nosso cérebro. Portanto, vamos tentar compreender como é que ele funciona e reproduzir isso nos computadores. E hoje em dia, nos últimos 10 anos, esta é a tribo que tem estado em grande ascensão. Mas todas as décadas há uma tribo diferente em grande ascensão, portanto, na próxima década pode ser outra. Depois há os evolucionistas que dizem, não, o algoritmo mestre não é o cérebro, o algoritmo que mais aprende é a evolução. A evolução criou o cérebro, criou tudo, portanto, vamos simular a evolução nos computadores. Depois há os bayesianos, que se baseiam, obviamente, na estatística. A aprendizagem automática, como é óbvio, tem muito a ver com a estatística, porque todo o conhecimento que é aprendido a partir dos dados é incerto, portanto, devemos quantificar e gerir e minimizar essa incerteza. Portanto, esta é a perspectiva dos bayesianos. E depois, finalmente, aos analogistas, que mais baseados na psicologia humana, nós fazemos muito raciocínio por analogia. Quando temos um novo problema, encontramos problemas semelhantes na nossa memória e transferimos a solução de um para o outro. Portanto, estes são os 5 grandes paradigmas. É interessante que a grande explosão da aprendizagem foi na última década ou duas, mas estes paradigmas existem
desde os anos 50, desde o princípio da inteligência artificial, têm sido sempre os mesmos. E o tema central do livro é esta ideia de que cada uma destas tribos tem o seu algoritmo mestre. Por exemplo, no caso dos conexionistas é a retropropagação, no caso dos evolucionistas é os algoritmos genéticos, no caso dos simbolistas é a dedução inversa, etc, etc. E cada um destes algoritmos resolve um problema importante, mas nenhum deles resolve os 5. Portanto, para na realidade resolvermos o problema da aprendizagem, temos que ter um algoritmo que seja a unificação desses 5 algoritmos. Da mesma forma que o Standard Model é a unificação das grandes forças da física, com exceção da gravidade, por enquanto, ou que o dogma central unifica as principais ideias de biologia, o DNA, as enzimas, o RNA, etc, etc. Portanto, esta é a ideia geral. Agora, pergunta-me qual é o estado hoje em dia da busca do algoritmo mestre e o que é que aconteceu desde que o livro saiu. O que aconteceu desde que o livro saiu é o progresso mais rápido e intenso da história da inteligência artificial. Portanto, as ideias que estão no livro continuam atuais. Portanto, o que é extraordinário é a velocidade a que nos aproximamos desse algoritmo. Eu posso mesmo dizer, sem grande exagero, que em muitos aspectos, esta ideia de ter algoritmo unificado já se concretizou a um nível abstrato teórico. O que é muito diferente de ter concretizado a um nível prático. A um nível prático, muitas destas ideias não se conseguem fazer em grande escala. Mas, ao mesmo tempo, há uma série tem havido diferentes vetores em que nos estamos a aproximar do algoritmo mestre. Um desses vetores é estes grandes modelos que hoje em dia dominam na inteligência artificial, que não existiam há 5 anos. Estes modelos são modelos de uma dimensão com bilhões, com 1 trilhão de parâmetros, é o maior hoje em dia, mas amanhã será outro. E uma das características destes modelos é que o mesmo modelo consegue aprender depois com poucos dados ou até nenhuns, a fazer uma quantidade enorme e diversa de tarefas. Portanto, essa é uma abordagem. E, aliás, a Google, por exemplo, anunciou há muito tempo um projeto chamado Pathways, em que o objetivo deles é declarado, é aprender modelos que sejam modelos de tudo. Outro vetor disso que também se relaciona com isto inicialmente, e o Arlindo já se referiu isso, a aprendizagem era feita sempre sobre domínios muito estreitos. Hoje em dia, nos últimos anos, tem havido um grande progresso em aprendizagem que acontece em vários domínios ao mesmo tempo. Por exemplo, a visão e a linguagem ao mesmo tempo. Eu, a partir de texto, posso gerar imagens e, a partir de imagens, posso gerar texto. E agora vamos acrescentando estas coisas umas a seguir às outras. Portanto, nós ainda não estamos no algoritmo por várias razões. Uma é que há estas questões a resolver. Outra é que eu penso que mesmo quando tivermos unificado estes 5 paradigmas, ainda vão faltar muitas coisas muito importantes. E essa é que é a parte mais interessante e mais difícil do problema. Portanto, e até há quem diga que nunca vai ser possível, mas olhando para o progresso que fizemos até agora, estou otimista. Há um aspecto muito importante em que nos devemos reparar, que é o seguinte. Durante os primeiros 70 anos da inteligência artificial, havia uns milhares de pessoas a fazer investigação. Hoje em dia, a quantidade de investigação que se faz por ano é equivalente a 50 anos de há 10 anos. Portanto, o progresso vai ser correspondente mais rápido, com a grande ressalva que o progresso não é linear. Aliás, concordo inteiramente com o Arlindo que é impossível prever quando é que nós lá vamos chegar. Pode ser amanhã, pode não ser, mas o progresso vai ser mais rápido. Em parte por simplesmente a importância económica hoje em dia é tão grande que a quantidade de investimento vai permitir este progresso mais rápido. É enorme. E eu, se calhar, aproveitava a deixa para passar para o engenheiro João Freitas, que está na Defined Crowd, que agora se chama Defined AI, portanto, uma startup especializada nesta área e em modelos linguísticos, para lhe perguntar um pouco, depois é preciso trazer isto para o terreno, quais são os grandes desafios enquanto startup de conhecimento, em duas perspectivas. Na perspectiva, efetivamente, do conhecimento, perceber como é que tirar a partir destes grandes modelos, então agora os modelos do GPT-3 e os modelos que estão a ser treinados que envolvem grandes recursos de computação, grandes investimentos avultados, e por outro lado o talento, também é uma coisa muito importante quando falamos destas áreas, especialmente em Portugal. Bem, Manel, muito obrigado pelo convite e é um prazer partilhar este palco virtual com o professor Lindo e com o professor Pedro.
Sim, sem dúvida que acho que há imensos desafios ainda de como é que podemos transportar o bom que se tem feito a nível da parte teórica e a nível da academia para a indústria. Mas, tal como o Pedro referiu, acho que nos últimos anos demos um salto nesse sentido. O investimento cresceu bastante, a inteligência artificial, nos últimos 10 anos, e isso permitiu que essa passagem do conhecimento que se cria fosse aplicado de forma mais rápida na indústria. E daí nasceu também um bocadinho a Defined AI, como disse previamente, a Defined Crowd, precisamente para resolver apenas um dos problemas que existe nesse processo. E nós focamos na resolução da parte dos dados. Como é que podemos obter dados para resolver problemas relacionados com a linguagem, com a interação, e cada vez mais a forma como nós queremos interagir é tal como nós interagimos com os humanos, de forma multimodal, usando a visão, usando a fala e, em simultâneo. Portanto, essa tendência é sem dúvida algo bastante relevante que se nota nos últimos anos. Contudo, existem imensos desafios de, ok, eu agora tenho um modelo, como é que eu vou passar esse modelo para um sistema em produção? E será que eu tenho confiança suficiente nesse modelo para colocá-lo à frente dos meus utilizadores? E falou-se em modelos de língua treinados com trilhões de parâmetros, mas a verdade é que ainda existem desafios em se eu posso ou não colocar esses modelos em frente aos meus utilizadores. Porque o texto gerado por esses modelos, embora seja espetacular do ponto de vista de progresso, eu acho que houve aí um salto imenso e ao utilizarmos esses modelos para gerar texto, sem dúvida é impressionante. Mas depois existe também o facto de como é que esses modelos aprenderam, não é? E esses modelos aprenderam com os dados que existem na sociedade. E como nós sabemos, a sociedade tem os seus bias, e também é preciso fazer uma seleção bastante criteriosa do que é que nós usamos para treinar os nossos modelos, porque isso vai ser o reflexo do que o modelo vai produzir. Portanto, existe uma série de desafios que ainda não estão resolvidos de como é que nós podemos colocar em prática as coisas que se têm feito nestes últimos anos. E isso depende do talento. E fazendo a ligação à segunda parte da sua pergunta, o talento não é, digamos que eu diria que há quase uma guerra por talento que se nota na indústria, em que existe uma maior necessidade do que existe pessoas nesta área. E, portanto, empresas com as grandes tecnológicas, obviamente, têm mais capacidade para obter esse talento, não é? E, precisamente, o talento de topo, mas cada vez mais estamos a ver é que a inteligência artificial, de modo geral, é aplicável a qualquer vertical de negócio. E, sendo aplicável a qualquer vertical de negócio, eu vou precisar de ter inteligência artificial em utilities, em retail, em banking. Portanto, e significa que eu preciso ter talento em todas essas áreas para produzir sistemas que realmente tragam retorno a essas empresas. E isso gera esta tal guerra por talento, e eu acho que isso é uma das coisas que tem mudado nas universidades, e tanto nas universidades portuguesas como noutras universidades pelo mundo inteiro, que é, eu diria, aumentar o número de oferta, aumentar a oferta nesta área em termos de cursos, em termos de termos mais cursos de data science, termos mais cursos onde se ensina a aprendizagem automática, e isso, sem dúvida, a longo prazo, visa colmatar esta guerra por talento. Falou aí de um tema bastante relevante, que é o tema no fundo, estes grandes modelos hoje em dia são treinados, eu recordo do GPT-3, e que no fundo espelham um pouco como é a nossa sociedade, com os enviesamentos que todos nós conhecemos. E isso leva-me a outro tema que também está bastante em voga e que tem se desenvolvido nos últimos tempos, que tem a ver com a inteligência artificial responsável, com todo o tema da transparência e da privacidade de dados, mas não só. Olhar para muitos destes algoritmos que sabemos que são caixas pretas, onde nós não temos a explicabilidade que gostaríamos de ter, e onde o tema da regulação é cada vez um tema mais relevante. E, portanto, eu perguntava ao professor Arlindo Oliveira, à luz dos recentes desenvolvimentos feitos em Portugal, na União Europeia
em termos de regulação, nós começámos com a regulação dos dados pessoais, com o Regime Geral de Proteção de Dados, com o RGPD. Temos o primeiro AI Act em versão draft pela União Europeia. Estão a ser publicadas várias frameworks de inteligência artificial responsável. Como é que olha para esta área em termos de regulação? Quais os desafios? Como é que nós vamos regular? É uma análise de risco? É olhando para as tecnológicas? Como é que olha para esta área, professor Arlindo Oliveira? Não, Eu sei que é uma pergunta muito ampla. É uma questão muito ampla para poucos minutos, mas a questão do Responsible AI é uma preocupação justa, razoável, que não coloquemos em sistemas, nas mãos de sistemas que não percebemos, que são muito opacos, ou mesmo completamente opacos, decisões que nos podem afetar negativamente. Não é? Isto tem a ver com os enviesamentos, os bias que já foram aqui falados, mas tem a ver com outras questões, quer dizer, num carro autónomo que tenha sido treinado com tecnologias, por exemplo, Deep Learning, é difícil ter uma certeza absoluta que vai reagir corretamente na esmagadora, em todas as circunstâncias, mesmo, e portanto é mesmo difícil ter garantias. Portanto, a União Europeia, de facto, talvez esteja um bocadinho aqui na frente. À frente, exato. Embora o estar na frente, às vezes chama-se o bleeding edge, não é? Portanto, mas ao estar na frente também corre os riscos de cometer os erros na outra direção. Quer dizer, sabemos que a China, obviamente, tem muito poucas preocupações com questões de privacidade e direitos humanos, etc. Nos Estados Unidos, por força das grandes empresas, enfim, a estratégia é muito mais distribuída. A Europa está aí por uma visão mais regulamentar. O AI Act basicamente põe um enorme foco na questão dos sistemas de alto risco, na questão dos sistemas terem de ser auditáveis, na questão dos sistemas não poderem ser aplicados sem um conjunto de verificações em tarefas como a escolha de candidatos ou a escolha de pessoas para uma cirurgia ou coisa assim. Portanto, eu acho que é interessante, de um ponto de vista europeu, estamos preocupados com estes riscos que a inteligência artificial traz, mas corre aqui um risco de nos atrasar em termos de competitividade relativamente, nomeadamente aos dois grandes blocos com quem estamos a competir diretamente, a China e os Estados Unidos, mas também o Japão, de alguma maneira, e a Coreia, porque pode começar a pôr demasiados empecilhos, não é? O GDPR é um bom exemplo, quer dizer, o GDPR, toda a gente reconhece, acho eu, o mérito dos objetivos do GDPR, mas eu acho também que toda a gente que já trabalhou com o GDPR reconhece as dificuldades que causa às empresas, os enormes esforços que é preciso fazer para garantir o GDPR, as coisas que não se podem fazer por causa do GDPR, etc, etc. E, portanto, eu acho que a Europa está aqui a tentar trilhar o seu caminho. Eu acho que neste momento há pouca inovação em geral na Europa e pouca inovação em inteligência artificial na Europa. Basta ver os artigos que são submetidos para as grandes conferências como a Neurips. Vêm quase todos os Estados Unidos, em parte da China, uma pequena fração da Europa. Eu acho que a Europa tem aqui um problema sério de competitividade nesta área. Vamos ver. Eu pessoalmente gostaria que a Europa prestasse pelo menos tanta atenção à importância de criar um ambiente propício à inovação como presta às questões regulatórias. Neste momento, por exemplo, se ler o AI Act, 95% do AI Act são questões regulatórias e tem uma página ou duas que é uma espécie de um afterthought sobre a questão da inovação. Não era assim o white paper que precedeu o AI Act e neste aspecto acho que a Europa tem de balançar um pouco a sua abordagem. Já agora só uma nota muito rápida relativamente aos modelos de linguagem, aos modelos complexos que foram aqui falados, de linguagem ou de linguagem e visão. É um caso interessante, e o Pedro já referiu, porque eles são modelos puramente estatísticos, não é? Mas são modelos estatísticos tão bons que começam a aproximar-se de alguma generalidade na inteligência artificial. E, para dizer a verdade, o cérebro também é um modelo estatístico, quer dizer, é um modelo estatístico muito mais sofisticado, não é? É quase, mas também é um modelo estatístico. Portanto, nós também não podemos simplesmente dizer que é puramente um modelo estatístico, não podemos confiar nele, é um bocadinho o que a Europa também diz. Mas isto tem limites, o cérebro também é um modelo estatístico e nós confiamos nos cérebros das pessoas, que obviamente têm outros níveis de complexidade e de feedback, etc. Mas, portanto, eu acho que estes modelos estatísticos muito complexos, que o Pedro já se referiu, estão de facto a fazer avançar o estado da arte e vão levantar novas questões relativamente àquilo em que podemos ou não confiar a um modelo destes. Sem dúvida alguma. E eu aproveitava nessa deixa, professor, para perguntar ao professor Pedro Domingos, e olhando um bocadinho para os desenvolvimentos recentes, nomeadamente da OpenAI, por exemplo, a Microsoft acabou de estabelecer uma parceria, aliás, estabeleceu parceria há 2 anos
para treinar os modelos GPT-3 e hoje em dia esses modelos já estão disponíveis como APIs para serem integrados, já estão a ser usados em alguns dos produtos. Eu recordo-me, por exemplo, do GitHub, que é muito interessante para ajudar a programar quem não tem competências, por exemplo, de programação. Estamos a falar de, neste caso, mais de 175 bilhões de parâmetros. E a minha pergunta, se calhar, olhando para o futuro, eu lembro-me de ler recentemente uma entrevista do professor Geoffrey Hinton, onde ele falava que teriam que haver breakthroughs significativos, tal como houve agora no GPT-3 nestes modelos linguísticos com os transformers, ou com o backpropagation há muitos anos atrás. Olhando para a frente, isso é um desafio prever o futuro. Que breakthroughs é que imagina que possam mudar esta tendência e, portanto, porque treinar o modelo destes custa milhões e, portanto, não está disponível para todas as empresas poder fazer este tipo de inovação tecnológica sem depender de uma grande tecnológica onde vá desenvolver estes modelos. Que breakthroughs é que imagina no futuro? Nós estamos quase a terminar, mas pedi-lhe uma resposta curta. Pudesse partilhar. Eu vejo as pessoas preocuparem-se muito com o problema do grande custo destes modelos. Mas esse problema resolve-se pela lei de Moore. Daqui a 10 ou 20 anos toda a gente tem um desses no bolso. O grande problema é que estes modelos são um ótimo local. Então, há um certo paradigma de grande quantidade de dados, de usar GPUs, etc, e usar a retropropagação, e isto não chega para chegar à inteligência artificial nem com infinitos parâmetros, nem com todos os dados do mundo que já estamos perto de utilizar. Portanto, é preciso outro paradigma. E a questão é o que é que vai ser esse paradigma? O grande problema destes sistemas é que não têm senso comum e não generalizam da mesma maneira que os seres humanos. De certa forma, criam a ilusão de generalizar pelo facto de aprenderem de uma quantidade de dados que é completamente para lá do que nós estamos habituados como seres humanos, mas, de facto, o que nós precisamos, e é aquilo em que eu estou a trabalhar, é métodos de aprendizagem que sejam capazes de generalizar muito mais a partir de muito menos exemplos. Uma criança vê um cavalo uma vez e fica capaz de reconhecer os cavalos em qualquer posição, em qualquer iluminação, a vida toda. Isso é que, de facto, é o problema crucial que nós temos de resolver e que ainda não resolvemos e que seria uma outra conversa inteira. Este é um grande desafio, é de facto o desafio mais interessante, esta ideia do few shot learning, que os humanos são muito capazes, quer dizer, poderão haver, há outros breakthroughs, mas este é seguramente uma área onde neste momento todos reconhecemos que é muito importante. E o transfer learning, que é aprender num domínio e depois transferir. E aplicar no outro domínio, sem dúvida. Eu, por exemplo, posso aprender física e depois aplico nas finanças. Para ser humano, isto faz completo sentido. Para um sistema de aprendizagem, não saberia o que fazer. Sem dúvida. Bom, para terminar, João, o que é que pensa disto e como é que a Defined AI está a olhar para o futuro? Onde é que está a apostar em termos de áreas tecnológicas dentro do domínio da inteligência artificial e como é que olha para estes desafios também? Sem dúvida que concordo plenamente com o Pedro e com o professor Arlindo também. A tendência é para percebermos como é que vamos aprender com menos dados e reaproveitar o conhecimento de uns modelos para os outros. E a Define Crowd está a apostar muito em como é que esses futuros modelos e os modelos existentes podem ser mais justos. E como é que podemos atacar cenários mais complexos, mas de certa forma, ao resolver esses cenários complexos, não pôr em causa a ética e também não introduzir bias nesses modelos. E, portanto, essa é uma área onde nós estamos a apostar, é uma área que, em conjunto, tal como com o desafio da privacidade, acho que é o futuro que nos próximos 5 a 10 anos que vamos ter que resolver. Bom, sem dúvida alguma. Vamos ter que encerrar. Eu sei que haveria muito mais perguntas para continuarmos a debater. É claramente insuficiente para a dimensão e para a transversalidade do tema. Obrigado mais uma vez por terem estado connosco. Obrigado a todos aqueles que nos estiveram a ver. Um agradecimento especial ao professor Arlindo Oliveira, ao professor Pedro Domingos, ao engenheiro João Freitas por esta conversa. Sem dúvida nos deixa mais motivação para o futuro e ver o que vem aí. Até breve e fiquem bem. Muito obrigado. Obrigado. Yeah.